Vamos lá. Nesse vídeo eu vou tentar fazer um exercício interessante com você aqui para tentar explicar o conceito de que quanto mais você erra, menos você erra. E ele parece contraintuitivo porque, principalmente dentro da escola de medicina, a gente aprende que a gente não pode errar, né? E com um certo grau de razão, tem que ser dito. Porque, afinal de contas, se você erra muito no vestibular, você não passa na prova. Se você não passa na prova, você não vira médico. Se você não vira médico, você não realiza seus sonhos, você não trabalha. Quando você é médico, se você erra, você coloca a vida do paciente em risco, né? Tem toda essa história, assim. Que tendencialmente é ruim e é verdade. A pior parte é verdade. Você não pode errar, né? Então por que eu estou te falando para você errar? Porque é você errando que você erra menos. E eu vou me explicar o porquê. Quando você está errando, o que você está fazendo é pegando a luz do seu conhecimento e apontando para partes que você ainda não conhece, né, da matéria, né, daquilo que você está estudando. Enquanto você tiver medo de apontar para descobrir o que tem ali, porque a maior parte das vezes você vai descobrir que não tem nada, e você descobrir que não tem nada é a resposta errada, né? Se você tiver medo de fazer isso, você nunca vai ter a coragem de pegar e continuar apontando a lâmpada, né, para poder encontrar alguma coisa que seria a resposta, né? Parece uma coisa muito abstrata, mas deixa eu tentar então ilustrar melhor, de maneira mais concreta, né? Vamos pegar ali o contexto de prova de residência, prova da faculdade, que eu imagino que seja o grande público aqui desse canal, né? Como é que eu sempre recomendo estudar para a prova? Você faz questão, porque o que cai na prova é questão. Se cai questão de múltipla escolha, você vai fazer questão de múltipla escolha em casa. Por quê? Porque você vai se preparar em casa, usando o mesmo contexto, usando o mesmo modelo, usando o jeito de formular as questões, as perguntas, para que na hora que você chegar lá na prova, você fala, eu já vi isso aqui, né? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma caralhada de questões, uma infinidade de questões, né? Para você se acostumar, se habituar. Só que quando você faz essa caralhada de questões, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, né, que começa a estudar assim e aí não erra a questão. Que começa a estudar, pega um livro assim, vai abrindo e aí começa a tirar 90, 95, 100%. Não existe. Pega qualquer prova, eu duvido você encontrar alguém que tira 100%. Não existe, né? E se existir, eu tenho certeza que a pessoa fez muitas questões, né? Por quê? Porque existem infinitos jeitos de você fazer uma pergunta de prova, né? E você vai errar mais na hora que você está estudando, para você ir conhecendo infinitas possibilidades, né, de jeitos que essa pergunta pode ser feita, né, que a matéria pode ser cobrada, para na hora de você chegar na prova, você pode não estar 100% coberto, mas você pelo menos já viu uma boa quantidade de questões para não ser pego de calça curta, né? E na vida real é assim também. Quanto mais você estuda, quanto mais você está ali, né, refazendo questão, quanto mais você está ali estudando, quanto mais você está ali questionando o seu próprio conhecimento, mais você está se preparando para que no momento em que você vai encarar um paciente de frente, você vai conversar com um colega sobre um caso clínico, você vai prevenir ou pelo menos reduzir as chances de ser pego de calça curta. Por quê? Porque você está errando em casa, né? Vamos dizer que você está criando uma linha de raciocínio para chegar num diagnóstico neurológico, né? Você está estudando clínica médica e aí você começa a elencar possíveis hipóteses diante de uma quantidade de sintomas. Dificilmente, se você pega uma quantidade de sintomas, já que a maioria dos sintomas são inespecíficos, né? Você mata o diagnóstico logo de cara. Afinal de contas, a medicina ela serve para isso, né? A gente passa anos e anos estudando justamente para poder ter esse momento de estalo. Agora, quanto mais você faz esse exercício de tentar chegar nesse momento de estalo, de você juntar as peças do quebra-cabeça, mais você começa a se habituar a ver aquelas peças do quebra-cabeça separadas e começa a enxergar já elas juntas. Se você está fazendo isso em casa, na vida real, ela fica mais fácil, né? Então, é um conceito que é relativamente simples, mas que ele precisa ser reforçado porque a maioria das pessoas, de novo, né, chega na faculdade, chega depois da faculdade com essa ideia de que a gente não pode errar, que a gente tem que chegar e acertar tudo de cara, né? Mas isso não existe. Inclusive, eu falei já isso em outro vídeo, que é uma arrogância que o estudante de medicina tem. Eu sofri disso há muito tempo e eu ainda luto contra isso, né? Que é essa ideia falsa de que a gente não pode errar.
Eu falei disso em outro vídeo, do contexto em que eu dizia que uma vez que você começa a acreditar nisso e você de alguma maneira consegue transpassar isso, né, para os pacientes, como se diz, para os familiares dos pacientes, ao invés de ser uma coisa boa, porque as pessoas acham que afinal de contas, olha só, né, como eu vou ser respeitado já que eu sou o médico, tendencialmente aquilo vai se virar contra você, porque as expectativas elas se aumentam. Né? Se você começa a acreditar que você é o cara, que você é a grande médica, você é o grande médico, né? E você não erra, e você olha só como você faz o diagnóstico, você acerta, e os outros começam a acreditar nisso também, você cria um grande problema. Porque uma coisa é você acreditar e você erra e ninguém fica sabendo ali, tá dentro do seu contexto. Outra coisa é você estar na vida real, todo mundo cria uma puta expectativa para você resolver alguma coisa, e enquanto são problemas simples, ótimo, beleza, né? Você resolve. A hora que chega um caso complexo e você, que dizia que você era grande pessoa ali, né? Que você era o gurilão da bola azul, de repente você samba e nem tocou a música, porque você não vai ter condições, só que tá todo mundo criando uma puta expectativa em volta de você. Né? Então você percebe rapidamente o quanto você não querer errar, você acreditar que você não erra, você fazer os outros acreditarem que você não erra, pode se virar contra você. Né? Eu acredito assim que essa é uma noção muito, eu diria até infantil, né? Que é glorificada, né, na mídia e é glorificada assim dentro da medicina, porque a gente idealmente tende a não errar, né? Tende a não querer errar, desculpa, né? Na medicina a gente tende a não errar porque a gente acha que vai salvar o paciente, né? E eu acho que essa é a grande sacada, o lado legal assim de você pensar de maneira reflexiva sobre essas coisas é também você se desvencilhar dessas crenças ruins de que você vai salvar o paciente. Vamos pegar o caso de uma pessoa, por exemplo, que sofre de uma doença cardiovascular. Você não vai salvar o paciente, né? Ah, mas você tem estudos que dizem que você reduz a mortalidade quando você usa um fármaco tal e a medicina baseada em evidências? Ótimo, você reduz a mortalidade. Ele ainda vai continuar doente. Ele tem uma doença crônica. Você aumentou o tempo de vida dele, possivelmente, você deu mais qualidade de vida. Ele não está salvo. Ele não está salvo. Né? Ah, mas na cirurgia, veja bem, né, você tem a chance de fazer uma coisa resolutiva, ele quebrou o quadril e aí você vai fazer uma prótese. Ótimo. Você devolveu a função de vida, você melhora a qualidade de vida, você devolveu a capacidade dele de poder caminhar sem dor. Ele não está salvo. Ele ainda quebrou o quadril. Ele ainda vai sentir dor. Né? Ele ainda vai ter os problemas relacionados à fratura dele. Se não agora, a longo prazo. E invariavelmente você teve que operar ele. Então, não é, você tem que se desvencilhar porque não existe instância nenhuma em que você salva a vida do paciente. Você não salva a vida do paciente. Você dá qualidade de vida para ele. Você resolve o problema dele naquele momento. Você melhora a vida dele naquele momento. Né? E você tem a chance de fazer isso errando menos em casa, estudando mais com questões, né? E errando mais em casa, estudando mais com questões e errando menos na hora, né? Mas se você errar, veja bem, né? Você não vai salvar a vida dele. Você não vai deixar de salvar a vida dele. Não vai mudar, né, o fato de que no final das contas a gente tem um final só, né? Pode parecer uma coisa, eu não estou dizendo que você tem que errar porque foda-se, não, o paciente vai morrer de qualquer jeito, então paciência. Não, é uma reflexão para te tirar desse ponto de arrogância e de achar que você não pode errar, porque afinal de contas você vai salvar a vida do paciente, só isso. Então esse vídeo foi mais curto, esse vídeo foi talvez um pouco mais reflexivo agora no final, mas eu espero que ele tenha sido útil de alguma maneira e que você possa fazer esse exercício mental toda vez que você estiver resolvendo questões. É isso. A gente se vê na próxima.